Olá, me chamo Thiago King, sou mestrando do Prof. História da Universidade Federal de Roraima da turma de 2023 e, em nome do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, quero saudar a presença do professor Fernando Pena, diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, para esse bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Vamos então à primeira pergunta. Como têm sido suas pesquisas no âmbito do ensino de História? Eu sou formado, bacharel e licenciado em História, e falando de pesquisa e ensino, um primeiro momento ali de tensionamento foi quando eu me formei em 2003, 2004. Naquele momento o campo de ensino de História ele ainda tinha uma relação bem mais complicada com o campo da História estrito sensu. E eu lembro que eu estava buscando ainda onde fazer o programa de pós. Eu fiz o programa de pós-graduação para História Comparada na UFRJ e Educação na UFRJ. E passei nos dois e escolhi para Educação. E todo mundo, meu Deus, preferiu a Educação? E é isso, eu acho que o campo do ensino de História ele tem essa relação muito forte com É isso, eu e a Ana Monteiro a gente fez aquele texto, que hoje em dia é bastante mobilizado, do ensino de História como lugar de fronteira. E aí, todas as minhas pesquisas no mestrado e doutorado foram sobre ensino de História produzidas na educação. E por que eu estou fazendo essa introdução? Eu termino o doutorado em 2013, Marcela até estava Marcela Albani, professora aqui, ela estava na minha defesa, e eu entro e a minha pesquisa ela era muito próxima da pesquisa da professora Ana Monteiro, que eu participei durante muitos anos, que era sobre sala de aula, docência. Então o foco ali era tentar entender como os professores tornam o ensino de História significativo para os estudantes. Só que aí minha vida foi atropelada em 2015 por um fenômeno chamado Escola Sem Partido. E aí eu lembro que eu estava em campo, ouvindo aulas, a gente fez alguns questionários para estudantes, eu foco muito no ensino de História, Só que a partir daí eu tive que fazer uma transição para falar de uma maneira mais ampla sobre educação. Então atualmente as minhas pesquisas, os meus textos, eles são produções que eles dialogam com o ensino de História. Eu vou nos eventos de ensino de História, foco. Mas a produção, se você olhar, ela engloba o ensino, mas outras áreas. Eu tenho falado muito sobre escola sem partido, projeto reacionário de educação e agora violência contra educadores e educadoras. Então esse é um campo que eu acabo falando, eu vou em eventos de ensino de História, de Biologia, de Física, de Química, mas eu fico, e é isso, agora eu estou coordenando o Observatório Nacional da Violência contra Educadores e Educadoras, é uma pesquisa de novo, ela não é estrito sensu sobre professores de História, só que eu tenho uma orientanda, a Anaís, que vai pegar o recorte, a gente vai produzir um banco de dados sobre esses professores e professoras sofrendo violência, e ela quer pensar o impacto no ensino de História. Então é isso, eu tenho produzido uma pesquisa que ela fala sobre docência, sobre educação, educadores de maneira geral, mas sempre com um foco, quando eu posso, na discussão sobre os impactos no ensino de História. E falando sobre essa situação da violência contra professores, a situação do observatório, quais são hoje os principais desafios para professor e para professora de História e também de outras disciplinas no contexto da educação básica brasileira? Tem alguns desafios que eu acho que eles são gerais, e não são tão característicos do período que a gente está vivendo no Brasil. Eu tenho pensado muito nos desafios característicos dessa última década que a gente está vivendo, E que década é essa? Tem vários autores que falam sobre uma emergência da direita, Luiz Felipe Miguel, na década de 2010. Nós temos vários autores que trabalham com o conceito de onda conservadora. Então essa ascensão de uma extrema-direita no Brasil, ela faz com que alguns elementos mudem na configuração da violência direcionada a educadores e educadoras, e que vão colocar uma série de desafios. Como assim, Fernando? A extrema-direita ela escolheu como um dos seus alvos preferenciais educadores, professores e professoras.
especialmente em ciências humanas. Isso gera o que na nossa vida cotidiana, né? Muitas vezes os nossos próprios estudantes estão vindo para as aulas achando que professores são doutrinadores, que eles têm que ser gravados, e aí pergunta de que partido que é, se é Lula ou Bolsonaro. Eu estava conversando sobre isso na auditória agora há pouco. Só que isso coloca uma série de desafios para nós, não é? Você está ensinando num contexto no qual uma temática considerada obrigatória e canônica, ela pode ser questionada. Vou dar um exemplo. No evento lá na UERJ, no Rio, um professor de história contou que um casal de pai e uma mãe, foi para a escola reclamar da sua aula de história. E qual era o motivo da reclamação? Ele estaria discutindo quilombo, que quilombo não seria tema de aula nenhuma de história. Isso não era motivo de ser a loucura, né? E aí são pessoas que não conhecem o cotidiano escolar, né? Talvez tenham estudado, feito a sua formação há muito tempo atrás, alguns talvez podem nem ter a educação básica completa, mas que às vezes numa comunidade religiosa, numa articulação política, grupo de WhatsApp, tem contato com essa visão negativa, né, essa tentativa de demonizar professores e professoras. E você imagina como é que um professor ele vai argumentar com um questionamento dessa natureza, né? Você falar sobre a história do feminismo, falar sobre a história do comunismo, tudo isso agora são temas que estão sensíveis na nossa sociedade, por incrível que pareça, né? Professores de biologia falando sobre teoria da evolução. E por que eu estou falando desse contexto de violência e de ódio aos professores e perseguição docente, uma nova configuração da violência contra educadores e educadoras? E aí eu posso complementar. Então a gente tem uma violência característica de uma extrema-direita, mas a gente também tem uma intensificação de uma violência, e eu estou chamando assim, porque muitos professores têm entendido dessa forma, vinculada a um projeto empresarial de educação, que tenta controlar o cotidiano da escola através da avaliação, sistemas, etc. Então, quais são as dificuldades que se colocam nos professores? Desafios, né? Continuar fazendo o seu trabalho da maneira como ele foi formado para fazer e da maneira como ele construiu na sua experiência docente. E os desafios são múltiplos, né? Por exemplo, nesse caso que eu comecei a contar, né? Uma professora de uma família que vai para a escola reclamar de uma aula sobre quilombo. Como é que se desdobrou essa situação? A situação se desdobrou da seguinte maneira: o diretor, referiu para o professor, disse que virou para os pais e falou: olha, está aqui ó, o planejamento anual e está aqui, isso é um tema obrigatório pela Lei 10.639, é previsto em currículo, BNCC, etc. O próprio planejamento desse professor fez com que o diretor pudesse dar uma resposta para a família, e essa família nem chegou a falar com o professor, porque é um caso, inclusive, bacana de gestão democrática, né? Se tem um planejamento que foi pactuado coletivamente e ele serve como referência, e ele traz, inclusive, legislação, documentos curriculares, acúmulo acadêmico, o próprio planejamento se torna uma forma de defender aquele professor. Mas veja o que eu estou falando, eu estou falando de um contexto no qual você tem que fazer um planejamento cuidadoso, não por uma questão metodológica, pedagógica, para se resguardar contra um possível ataque. Isso é um desafio que nos coloca, e essa estratégia não foi obtida na minha cabeça, eu vi de professores. Então, a estratégia atual dos professores para lidar com esse desafio é produzir planejamentos bem feitos, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto mobilizando bibliografia acadêmica, de ponta, etc., mas também citando legislação para que isso resguarde o professor. Então veja, isso é um desafio que não se colocava tão fortemente no professor no início dos anos 2000. Ninguém estava preocupado em fazer um planejamento super bem amarradinho para não ser perseguido e questionado. A inserção de professores, um outro desafio, né? Estudando e discutindo, viajando e discutindo violência e perseguição, eu identifiquei muitos professores, quando sofrem esse tipo de violência, eles se autocensuram. Eles com medo das consequências, e aí não estou julgando esse professor, ele que sabe o contexto que vai estar inserido, qual é o tipo de ameaça que ele está sofrendo. Então, se um de nós, um professor, deixa de falar sobre matemática, esse não é um problema dele, ele está pensando na sua segurança, na sua integridade. Esse é um problema coletivo para todos nós, porque você coloca um horizonte no qual o questionamento pode levar ao silenciamento de professores. Maravilha. Agora,
encontrei muitos casos de autocensura, mas também professores que resistem, professores que continuam discutindo as temáticas. E qual era a característica comum desses professores? Eles estavam inseridos em redes de solidariedade docente, sindicatos, associações científicas, AMPU, programa de pós-graduação, Prof. História tem sido um foco de resistência importante, construção de redes. Então vejam, olha a loucura, a gente está falando de um contexto no qual o professor tem pensado estratégias para lidar com desafios característicos do contexto que a gente está vivendo. Então os desafios são esses, a precarização coloca um desafio para nós, como fazer o nosso trabalho com baixos salários, pouca valorização, a lógica mercantil da educação também, como é que a gente continua fazendo o nosso trabalho, como nós achamos que deve ser feito, como nós somos formados para fazer, de acordo com os nossos compromissos éticos, nossos deveres profissionais, num contexto no qual se tenta tornar o professor um aplicador de provas, como pensar a docência num contexto no qual nós somos focos de ameaça, nós somos focos de uma campanha direcionada de ódio. Então os desafios são múltiplos e as estratégias, professores de educação básica e de ensino superior têm pensado estratégias para lidar com esse novo contexto. Mas é isso, são desafios muito característicos desse contexto nosso de onda conservadora, a ascensão da extrema-direita, que coloca questões que talvez há um tempo atrás a gente não vivesse tão intensamente. Interessante que a saída realmente é coletiva, não é individual, né? Nossa, isso para mim, uma das coisas. Ouvindo professores, é isso. Os professores que se intimidaram e que, isso, com justeza, né, ou de maneira bem fundamentada, se silenciaram para se resguardar, eles todos, o ódio, a violência, ela isola a pessoa. Quem resiste é quem conseguiu criar redes. Então, assim, e é isso, não se trata de olhar para o cara que se autocensura e falar, olha só que covarde. Não, isso é um problema coletivo nosso. Então a solução é política, ela é coletiva, não tem alternativa, pelo menos não na minha cabeça. Professor, na sua visão, qual a responsabilidade do ensino de história hoje para reverter? Agora a gente vai entrar num assunto assim que fala do professor Fernando Pena, não tem como fugir, que é a escola sem parte. Então, na sua visão, qual a responsabilidade do ensino de história para reverter os impactos negativos de movimentos como escola sem partido? Tá. Primeiro, esse foi um erro que eu cometi nesse debate, né? A gente, historiadores, professores de história, a gente acha muito que é o professor de história, ou de sociologia, de filosofia, que é o que mais sofre. Uma coisa que eu aprendi viajando e discutindo o tema é que qualquer professor que trabalha com uma concepção de uma pedagogia crítica, ele é alvo, pode ser de matemática, pode ser de literatura, pode ser de português. Esse é um ponto. Agora, muito interessante a pergunta, que é pensar qual é a contribuição específica do professor de história. E eu acho que ela é gigantesca, e é que eu posso já assumir o meu viés, né, de professor de história. Porque quando a gente está discutindo um problema social, a desigualdade, na nossa sociedade, essas desigualdades, por exemplo, elas podem ser naturalizadas. Um estudante pode achar que ele vive uma desigualdade social, ele vive num bairro empobrecido e naturalizar aquilo, mas ele sempre foi assim, o bairro é desse jeito, vivenciar uma experiência, ter uma experiência com racismo e pensar, não, mas no Brasil isso acontece. Então, eu acho que historicizar os fenômenos sociais, ele é vital para a desnaturalização das violências e desigualdades que nós vivemos. Então, nesse papel, a história ela é central. Que é isso, é olhar um problema, uma situação, pensar que nós vivemos assim, mas não necessariamente poderia ter sido assim. Outros projetos de sociedade existiram, outras formas de se organizar, outras formas de se relacionar com o mundo. A história tem o poder de voltar e trabalhar todos esses espaços, experiências que muitas vezes não estão mais ali de maneira hegemônica numa sociedade. Então, para mim, a tarefa é vital. E é isso, na pedagogia crítica, pós-crítica, um foco central é pensar como a desigualdade social ela impacta o processo educativo, né, a ação educativa. E agora eu acho que no contexto atual seria vital pensar também a nossa relação com o desequilíbrio ambiental. E para isso, gente, é a história, que é como combater a desigualdade de gênero, orientação sexual, racial, étnica,
aí como historiador, né? Na minha cabeça é isso, é mostrar como isso tem um processo histórico por trás, né? O que levou a isso? Por que isso parece hoje tão natural para a gente? Quando isso começa? O que poderia ter sido diferente? Então acho que quando a história faz esse movimento de historicização dos problemas sociais e desnaturalização desses problemas, quando você compreende que tem uma construção histórica por trás, isso, para pensar a pedagogia crítica, ela é vital. Nós temos a corrente também da pedagogia histórico-crítica, né? E para mim, a pedagogia crítica ou pós-crítica, ela sempre tem que trabalhar com a perspectiva histórica. E nesse sentido, o olhar da história do historiador, ele é uma estratégia central para fazer esse processo de maneira qualificada, dialogando com fontes, com a metodologia. Então, acho que a contribuição da história ela é vital para o combate dos problemas sociais ao historicizar esses problemas. Você falou de pedagogia crítica, né? Então eu vou trazer agora um personagem muito importante da pedagogia crítica, que é Paulo Freire, né? Que foi covardemente atacado com fake news a seu respeito durante o ano presidencial de 2019 e 2022, por diversos setores do governo e também de aliados do ano passado. A pergunta é possível fazer alguma relação entre os ataques sofridos à biografia de Paulo Freire e movimentos como Escola Sem Partido? Total. O Escola Sem Partido, ele não... E essa é uma discussão muito interessante para pensar a obra freiriana, que Freire e toda a sua obra tem uma dimensão acadêmica que é inegável, né? O autor, é o único autor que está na lista dos 100 mais usados nas universidades norte-americanas, traduzido para não sei quantas dezenas, centenas de idiomas. Só que o que a gente viu nos últimos anos Paulo Freire, ele voltou a ter, ele nunca deixou de ter, né? Mas ele teve a sua importância política reafirmada nessa disputa, né? A gente fala de uma polarização, quem fala, usa o termo é o Rodrigo Nunes, da teoria política, né? A gente está vivendo uma polarização assimétrica, que é um processo de polarização, mas a gente não pode pegar a extrema direita e comparar, por exemplo, com o Lula, que é centro-esquerda, né? Mas a polarização, o tensionamento, ele existe. Dito isso, para não achar que é isso, é uma extrema-direita e uma esquerda, que não é o que acontece, nesse tensionamento, você sempre vai buscar elementos que possam simbolizar cada campo político. Então, essa extrema-direita, esse projeto reacionário, elegeu o Paulo Freire como um símbolo político do que eles atacavam. Então eles vão dizer, olha como está a educação no Brasil, isso é culpa de Paulo Freire. A questão é quantas escolas efetivamente mobilizam o método freiriano, a discussão freiriana. Eu acho que não tantas, e certamente não nacionalmente. Mas vejam, a intenção ali é pegar uma figura e ter uma discussão toda fundamentada e tornar ela um símbolo do que eles querem combater. Só que ao fazer isso, ao escolher Paulo Freire como um símbolo do que eles estão combatendo, ou seja, uma pedagogia crítica, problematiza a desigualdade social, dialoga com o contexto dos estudantes, chegou o ponto que Paulo Freire, a gente teve que reassumir em alguns casos, Paulo Freire como uma bandeira política também. Então, isso eu fiquei muito encantado, assim, eu tinha lido Paulo Freire, mas por conta do Escola Sem Partido eu tive que voltar a ler Paulo Freire. E a obra freiriana é muito complexa, cada um tem um itinerário que prefere, mas para mim, assim, a leitura que eu pessoalmente mais gosto de fazer é ler junto o Pedagogia do Oprimido e o Pedagogia da Esperança, que é uma retomada ao Pedagogia do Oprimido que ele escreveu na primeira metade da década de 90. E é muito bacana, porque o pensamento freiriano, a praxis freiriana, para ela ser coerente com a ideologia, com o trabalho do Paulo Freire, o próprio Paulo Freire repensou a sua prática. No Pedagogia da Esperança, que ele reanalisa toda a discussão da pedagogia do oprimido, ele fala, quando o livro começou a circular e estava no exílio, inclusive a Bell Hooks foi uma das pessoas que fez isso, autores feministas começaram a questionar o Paulo Freire sobre a linguagem machista dos seus livros. Os primeiros falavam sobre o professor, o humano, era uma linguagem bastante essencialista. E aí ele fala,
no Pedagogia da Esperança, eu falei, reconheci, eu ouvi essa crítica e eu falei, tem razão, parte do problema é uma linguagem que é desigual. E aí, se você pegar os últimos livros dele, era tudo o professor, a professora. Estou falando isso. A praxis freiriana, ela é uma praxis reflexiva e que impõe sempre um repensar a sua própria forma de entender o mundo. E se nós formos coerentes com a praxis freiriana, não é pegar Paulo Freire e tratar aquilo ali como se fosse uma Bíblia, um texto. Paulo Freire não está vivendo a loucura que a gente está vivendo. Então é andar junto com o Freire, mas repensando o Freire. No nosso campo acadêmico, então, dialogar com o Freire, mobilizar suas ideias. Por exemplo, eu gosto muito de pensar a pedagogia do oprimido juntando isso com a discussão atual da interseccionalidade. E acho uma chave fantástica para continuar andando com o Freire, mas pegando novos elementos. Por que eu estou falando isso? Que o Freire ele se tornou para nós, quando eu ia nas audiências públicas com escolas sem partido, eles tacavam Paulo Freire, eu defendia Paulo Freire. Então é uma situação muito curiosa que ele é uma referência acadêmica importante e ele se tornou um símbolo político também. Não é... Você não vê tanta gente com um bottom do Foucault, do Sertor, sei lá mais quem, né? Agora, camisa de Paulo Freire, bottom de Paulo Freire. E é muito interessante que no campo político ele se tornou uma bandeira para nós e no campo acadêmico isso fez com que a gente retomasse, relesse as obras freirianas e desse uma nova vida. Eu entendo que ele ia ficar muito feliz com isso, né? Ele não queria escrever os seus livros que eles ficassem lá e a gente tomasse aquilo como dogma. Então, reler Freire, pensar o Freire nesse novo contexto, entender por que a Escola Sem Partido escolheu ele como símbolo do que eles querem atacar. Não é casual. É justamente a ênfase do trabalho dele no combate à desigualdade, uma leitura crítica do mundo. Então, retomar Freire atualmente é uma tarefa que eu acho politicamente importante, academicamente importante, é importante para nós. E acho que explica isso, né? Por que ele foi tão atacado. Agora trazer um pouco para uma discussão mais para a minha dissertação, né? Como você definiria a cidadania a partir dos seus estudos? Como promover a formação e o exercício dessa cidadania no contexto do ensino de história? Eu gosto muito de trabalhar com um autor que discute educação democrática chamado Gert Biest, depende da pronúncia. Ele traz uma reflexão que para mim é muito importante para pensar a cidadania, a formação política, que é entender a formação política dos nossos estudantes como um processo mais amplo. Ele vai dizer que a formação cidadã ela tem uma série de características, mas um elemento importante que ela dialoga um pouco as reflexões da história pública é entender que não só a escola forma politicamente os nossos estudantes, o que é bastante óbvio, né? Ele aprende sobre política no grupo de WhatsApp, no YouTube, nos jogos eletrônicos, na vida dele toda. Isso coloca para nós um desafio. Se essa formação política ela se dá na sociedade de maneira geral, todas as experiências na sociedade, qual é a tarefa nossa na educação? O Escola Sem Partido insistia, o que é impossível, que a escola não deveria ter dimensão política. Só que isso não existe, né? Não existe. Porque, inclusive, se a gente vai ensinar a história pensando nessa leitura do mundo, quando a gente está falando sobre a Idade Média ou sobre a história antiga, a gente está mobilizando aquela experiência histórica para discutir o hoje, né? Como discutir lá os gregos, democracia, e não pensar no hoje. Essa centralidade ela é muito interessante para pensar justamente essa formação política que acontece em todos os espaços, né? Se a formação política acontece em vários espaços, qual é o papel da escola que eles tentam negar de toda forma? Primeiro, a escola não pode ser interditada, né? A gente precisa reconhecer a dimensão política da escola, daí os ataques ao Freire, né? E nesse processo, se a escola não é o único espaço, ela é um espaço de formação política. Então você tem ali uma educação que ela é através da democracia. Então a escola ela precisa ser, nós defendemos, uma aposta, né, uma defesa política, uma luta, que a escola seja um espaço democrático. E aqui, por exemplo, a gente poderia falar da militarização. Se a gente está pensando numa formação cidadã, uma formação política, uma formação para a cidadania, o que faz a escola militarizada? O argumento é o seguinte:
que a gente vai dividir. A parte pedagógica vai ficar com professores e a parte administrativa vai ficar com os militares. Só que se a gente vai pensando numa educação para a democracia, uma educação democrática, o administrativo é pedagógico. Participar das decisões sobre a escola é formativo. Então, uma escola militarizada, ela já parte de um pressuposto equivocado que você pode dissociar o pedagógico e o administrativo. Numa educação democrática, eles são indissociáveis. Participar das decisões sobre como a escola vai ser organizada, participar da gestão da escola através da consulta para a direção, participar em espaços colegiados, criação de grêmios, elaboração de projeto político-pedagógico, conselho comunidade de escola, cada lugar se chama de um jeito, isso tudo é formação política, ela é formação para a cidadania. Então, quando a gente pensa assim, a escola ela é um espaço para oferecer experiências positivas para a democracia, que muitas vezes a gente pode não ter nas outras vivências na sociedade, e ela é um espaço, qual outra instituição, todas as pessoas a princípio passam, onde a gente tem a possibilidade de refletir sobre os processos políticos. Então a escola ela tem uma centralidade em refletir sobre as experiências com a política da democracia que a gente vive fora da escola. Então veja, se é isso, essa formação para a cidadania, ela é entender a escola como parte de um entorno, de um território, de um país, de um continente, de um mundo, e fazer isso dialogando e dando possibilidades para refletir sobre as experiências políticas que acontecem dentro e fora da escola, e para que a escola seja um espaço com experiências positivas. Já que a gente está falando de projetos reacionários de educação com a militarização, e só para concluir esse raciocínio, numa educação democrática, o objetivo de toda essa experiência com a democracia é participar das decisões, do processo de elaboração das regras da nossa vida em comum, para que ao participar, e isso é muito freiriano, ao participar da construção dessa forma de viver juntos, eu respeito não porque eu estou sendo imposto, alguém está impondo isso para os estudantes, mas porque eu participei da construção. E qual é o valor central do militarismo? Hierarquia. Você obedece quem está acima de você. Então, autonomia e hierarquia são princípios para mim que eles são contraditórios. Então, uma escola militarizada, ela forma politicamente, mas ela forma de uma maneira antidemocrática, forma para uma experiência antidemocrática fora e dentro da escola. Um outro exemplo, a Damares Alves, quando estava defendendo o homeschooling, a educação domiciliar, ela dizia que o pai podia fazer a mesma coisa que o professor em menos tempo, perdão. E ela usava que argumento? Ela falava, olha, tem pesquisas que mostram que o professor usa 40%, não lembro se era esse o percentual que ela usava, 40% do tempo para gestão da turma e só 60% para ensinar as disciplinas. Então o pai pode fazer a mesma coisa que o professor em 60% do tempo. Bom, primeiro, é que tem um desrespeito brutal ao saber profissional dos professores, né? Como se qualquer um pudesse ensinar qualquer coisa a qualquer momento, o que não é verdade, não dessa forma pelo menos. E aí eu volto e pergunto, mesmo que a gente acredite nisso, esses 40% de gestão da turma, eles não são formativos? Separar no início de um ano com anos iniciais, fazer os combinados da turma, isso não é formativo? Pode ser tão ou mais, ou conjuntamente, isso é educação democrática. Então eu penso muito a formação para a cidadania assim. E qual é o grande foco de uma educação democrática? Garantir a formação para essa cidadania crítica, garantir o direito à educação de todos, de todas e todes. Então, problematizar a desigualdade social na escola se converte em exclusão escolar. Então, discutir desigualdade não é só um compromisso ético, não, é um compromisso se a gente quer garantir a permanência de todos na escola. Então, isso faz com que combater a desigualdade e a exclusão na escolar se torne um foco político. E aí a gente está, isso aqui tudo está discutindo política, democracia, cidadania. Então, eu penso muito na concepção de uma educação democrática, essa formação para a cidadania dessa maneira. Pensando que a formação política ela se dá em vários espaços, não só na escola,
mas a escola ela precisa ser, dentro da sala de aula e na escola como um todo, o espaço para ter experiências positivas com a democracia, com a política, participar da construção das regras que vão gerir aquele espaço, que a escola seja um espaço de reflexão sobre experiências políticas em outros lugares e que assim a gente... É porque muitas vezes os professores ficam frustrados, né? Eu tive colegas, né? O Bolsonaro foi eleito, então a gente está fracassando. Gente, a gente tem, às vezes, 2 tempos por semana para trabalhar a história, né? Então é entender que assim, é um espaço estratégico. Eu sempre brinco com as minhas turmas de estágio supervisionado. Eu falo, são 2 tempos por semana, então é pouco tempo pensando em toda a vida dele. Mas, aí eu pergunto, quem aqui veio fazer história por influência de um professor marcante? Todo mundo levanta a mão, quase todos, né? É o seu caso, foi o meu. Então, é um espaço temporalmente ali pequeno, mas que a gente pode mobilizar, sensibilizar, afetar a vida daquelas pessoas para que elas acreditem no poder da democracia, de uma convivência democrática. Penso assim, não sei se te respondi. Com certeza. Respondeu sim. Caminhando para nós, finalizando a nossa entrevista, professor, queria que o senhor, se tivesse algo mais a complementar, o senhor fique à vontade, o espaço é seu. Bom, acho que aproveitar esse espaço para divulgar, né? Estou nessa luta contra a escola sem partido, racionalismo na educação desde 2015, coletivo de professores com escola sem partido, se discutindo sobre democracia muito vinculado ao movimento de educação democrática. E agora a gente está, desde o ano passado, nós criamos o Observatório Nacional da Violência contra Educadoras e Educadores. Então a gente está no momento de justamente produzir dados sobre essa violência que a gente mencionava contra educadores, né, sobre essa extrema-direita. Então, caso alguém veja isso ainda no mês de agosto, agora, participar da pesquisa, se você buscar lá ONV, Observatório Nacional da Violência contra Educadores, ONVE, UFF, Universidade Federal Fluminense.com, onviv.com, você vai achar lá o link para pesquisa. E mais do que isso, o Observatório ele é um projeto de extensão que envolve pesquisa e ensino, mas ele precisa ser um projeto coletivo. Então o Observatório ele tem um conselho consultivo que envolve todos os sindicatos, associações científicas, inclusive, é um pool. E acho que a gente, nas perguntas dele, você falou, né, é um desafio coletivo. Ele é coletivo e a gente precisa enfrentar esse desafio estrategicamente. Então quem puder participar das discussões sobre o Observatório também fica o convite. Então é isso. Então, muito obrigado, professor Fernando Pena, a equipe do laboratório.